Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e hoje nós vamos trabalhar com uma parte da geometria analítica que nós chamamos de equação da reta. É um prosseguimento da última aula nossa. A nossa última aula nós estudamos inclinação da reta e agora nós vamos estudar equação de uma reta. É um assunto bem tranquilo. Se vocês prestarem bem atenção, não vai ter nenhuma dificuldade. Porque a equação da reta, ela divide-se em quatro partes, tá? A equação reduzida, a equação geral, a equação segmentária e, por último, a equação paramétrica. O que seria a equação reduzida? A equação reduzida é uma equação onde o termo y fica isolado no primeiro membro. E ela é muito importante para encontrarmos o valor do coeficiente angular, aquele m que nós estudamos na última aula. Agora, a próxima equação, que é a equação geral, é aquela equação que todos os termos ficam no primeiro membro. E lá no segundo membro fica apenas o zero. E a outra equação, a equação paramétrica, ela é muito importante para resolvermos gráfico, quando tem uma retinha em um plano cartesiano. Ela vai ajudar a gente muito, porque a gente ganha tempo ao invés de estar fazendo as outras equações. E a equação paramétrica, que é a última equação, a gente utiliza quando ela tiver mais de duas letras. Normalmente vem a letra X, vem a letra Y e uma terceira letra, que na maioria das perguntas vem uma letra T, beleza? Então, a partir de agora, nós vamos teorizar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, a equação da reta, ela na sua forma reduzida, ela é o seguinte. Vimos que a equação da reta que passa por um ponto P, x inicial e y inicial, com declividade m, é dada por... Lembra da regrinha que eu falei para vocês, ó? Na última aula nossa de inclinação da reta, que não assistiu, né? Volta lá e revisa. A gente vai utilizar isso aqui, ó. Ioiô, michoxô. Tá? Agora, eu vou só teorizar para que vocês possam entender melhor, tá? Na última aula eu fiz a explicação disso aqui. Mas se escolhermos o ponto particular 0 para x e n para y, isto é, o ponto em que a reta intersecta o eixo y para o ponto x1, y1, pela equação anterior, que é essa equação aqui, teríamos, substituindo o y inicial por n e o x aqui por 0, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Y que é igual mx mais n, onde m é o coeficiente angular, tá? Eu até anotei isso aqui bem explicadinho, onde m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, tá? O coeficiente angular, o m, ele vem acompanhado da letra x. E o coeficiente linear, ele é um termo independente, ele não tem x. Beleza? Essa forma é especialmente importante porque permite obter o coeficiente angular. Esse m aqui, ó, da reta a partir de uma equação, além de expressar claramente a coordenada y em função de x. O y em função de x, tá? Mas essa equação aqui, reduzida, ela é muito importante para encontrarmos o coeficiente angular, para encontrarmos o m, tá? Agora vamos para a segunda equação, que é a chamada equação geral da reta. Toda reta no plano cartesiano possui uma equação na forma ax. Lembra que o termo x ele vem junto com o termo a primeiro, tá? Segundo termo é by e por último o termo independente, que não vai ter letra, tá? Vai ser apenas um número, igual a zero.
A gente costuma lembrar o seguinte: toda vez que é igual a zero a equação aqui, ó, ela é escrita na forma geral. Então, a equação, quando ela é escrita na forma geral, ela vem aqui, ó, igual a zero no final, tá? Todos os termos aqui no primeiro membro e depois a igualdade o zero, beleza? A forma segmentária da equação da reta, ela é muito importante para resolvermos quando tiver gráfico. Ela é muito importante quando tiver o gráfico. Aí você tem um gráfico aqui, ó. Aqui no eixo X tem a letra P. É por isso que aqui na equação embaixo do X fica o P. Aqui no eixo Y tem a letra Q. É por isso que aqui no Y vai ficar o Q. E ela sempre vai ser igual a 1, tá? Depois da igualdade vem sempre 1. Então isso aqui já é uma característica, né? Você lembra? Toda equação segmentária, depois da igualdade vem o 1. Toda equação geral, depois da igualdade, é o 0. Toda equação reduzida, o y fica isolado, ó. Y é igual a mx mais n. Então, relembrando aí, ó. Equação reduzida, o y isolado. Y é igual. Equação geral da reta, todos os membros e depois da igualdade vai ficar apenas o 0. Forma segmentária, equação segmentária, depois da igualdade fica o 1. Beleza? E o que seria agora a nossa última equação? Equação paramétrica de uma reta. A equação paramétrica de uma reta, a gente fala o seguinte: toda vez que tiver mais de duas letras. Tudo bem, gente? Quando tiver 3 letras, mais de duas, tá? Normalmente vai vir 3 letras para vocês estarem trabalhando com essas 3 letras. E as 3 letras mais comuns são a letra X, que vem sempre normalmente, a letra Y e a letra T. Então, normalmente vocês vão perceber que vai ter essas 3 letras. E quando tiver essas 3 letras, nós chamamos de equação paramétrica. Então, chamamos de forma paramétrica ou equações paramétricas de uma reta as equações que tem a letra X, que tem a letra Y, mas também tem a letra T. Onde T é chamado de parâmetro. Isso é importante, ó. T é o parâmetro das equações. Tudo bem? Então, eu acho que vocês entenderam a ideia teórica. A partir de agora, nós vamos treinar nos cálculos. Lembrei, ó, equação reduzida. O y fica isolado, tá? Ó, o y aqui, sozinho. Y é igual. Equação geral. Tudo é igual a 0. Equação segmentária. Tudo é igual a 1. Depois da igualdade é 1. Equação paramétrica vai ter 3 letras, né? X, Y e T. Pode ser outra letra aqui, mas normalmente vem um T. Agora nós vamos trabalhar, gente, com os exemplos, tá? Vamos exercitar um pouquinho para não ficar nenhuma dúvida. Esse primeiro exemplo aqui é uma questão da UNEB, Universidade Estadual da Bahia. Então vamos lá, né? Preparei essa lista de exercício, né? Para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Então, vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Fala assim, ó. A reta R de equação, ele deu essa equação igual a 0. Vamos lembrar comigo, toda equação que é igual a 0, nós chamamos de equação geral, né? Então lembra, ó, equação geral, porque é igual a 0. Intersecta os eixos coordenados cartesianos P e Q. Lembra lá quando tem gráfico que intersecta o gráfico nos pontos, a gente faz uma equação que nós chamamos de equação segmentária. Então, vamos pensar comigo, ó, se vai ser segmentária, tá.
porque intersecta nesses pontos, né? Então tem um gráfico, né? Intersecta nesses pontos. Claro que se a gente lembrar, realmente é os pontos P e Q mesmo. Então vamos pensar comigo aqui. Como é que eu vou transformar isso aqui, essa equação geral, em uma equação segmentária? Isso é importante para a gente deixar na forma de responder, né? Vamos escrever aqui, ó. 6x mais 8y igual. Tá menos 48, passa para depois da igualdade, mais 48. O que é mesmo uma equação segmentária? É aquela equação que depois da igualdade fica 1. Tá, para ficar 1, o que a gente precisa fazer, gente? Vamos dividir todo mundo aqui por quanto para dar 1. Esse 48 ele tem que ficar 1 aqui, ó. Para ficar 1, devemos dividir todos os termos por 48. Claro, né? Todos por 48. Tá. Aqui dá pra gente simplificar, ó, tudo por 6. Aqui, verdade, dá por 6. Nesse outro aqui dá por 8. Aqui dá por 8. Dá por 8. E aqui já dá pra dividir direto, tá? 6x dividido por 6 fica x. 48 dividido por 6 dá 8, né, gente? Bem tranquilo, ó. Mais 8y dividido por 8 fica y. E 48 dividido por 8 fica 6. Igual. 48 dividido por 48, aqui é fácil, dá 1. Pronto, beleza, tá? Essa ideia aqui tá bem tranquila. Tá, vamos traçar isso aqui no gráfico, né, gente? Vamos traçar esse gráfico, esses pontos, né? Mostrar isso aqui no gráfico para ficar fácil de entender. Aqui é o eixo X, que tem o valor do X positivo, que é 8, tá? Aquele valor do Pzinho lá, ó, 8. Então, 8 deve estar por aqui, né? Tá, vamos colocar o 8 aqui. Esse eixo Y, o valor do Y vale 6, então, e é 6, né, gente? Aqui, ó, Y, 6. E aí você traça o gráfico, ó. Pronto. Esse gráfico tá pegando o X aqui, o eixo X no 8, né? E o eixo Y no 6. Se você olhar, isso aqui é um plano cartesiano, né, gente? Qual é a distância daqui, ó, até aqui? Do ponto P, que é esse, no 8, ao ponto Q aqui, ó. Esse ponto Q que tá aqui no 6. Quanto vale essa distância? Isso é importante vocês entenderem que nós temos um triângulo retângulo. Um cateto vale 6, porque aqui é 0, né? Então daqui até aqui é 6, daqui até aqui é 8. É só jogar no teorema de Pitágoras, né? Muito fácil de entender, o triângulo retângulo, falta só a hipotenusa aqui, ó, que é a distância de P aqui. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa nós não temos, né? Que é essa distância de PQ aqui, é o que a gente quer descobrir. Um cateto vale 6 e o outro vale 8. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado, 64. Trazer para aqui, para que vocês possam enxergar de boa aí. Então, A ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual. Somando aqui, ó, 36 com mais 64 vai dar 100. Então, A, claro que esse quadrado corresponde a uma raiz quadrada. Então, uma raiz quadrada já positiva, né? Porque é distância, distância não pode ser negativa. Raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100, gente? Raiz quadrada de 100 é 10. Pronto.
E aí a gente respondeu a questão de boa, né? Certinho aqui, ó. Pode marcar o 03 tranquilamente. O 03 é a resposta correta. Tudo bem? Que deu 10 aqui. Acertou a questão da UNEB já. Vamos para a próxima questão. A questão da Universidade de Fortaleza, no Ceará. Tem B e C. Ele já deu os pontos B e C. Então a equação da reta BC. Tá. Estou vendo que tudo é igual a zero. Ele quer uma equação geral. Para fazer a equação geral precisa do M. Então, M é igual a y final menos y inicial, x final menos x inicial. Lembra que isso aqui nós já estudamos da última aula, né? Então, o M vai ser igual. O y final é o y de C, que vale 1, menos y de B, que é 3, né? Tá aqui, ó, vocês estão vendo. Menos x de C, que é 2, menos x de B, que é 0. Claro que aqui tá fácil de diminuir, ó. Diminui 1 menos 3 dá menos 2. Diminui aqui embaixo, 2. Quando você divide isso, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E agora vamos fazer a equação. Lembra que a regrinha é ioiô, y menos y inicial, michoxô. Olha a regrinha aí. Então, o ponto inicial, o ponto B, né? C já é final. Lembra da ordem do alfabeto? Inicial B, final C. Então, y menos y inicial aqui do B, que é 3. O M foi menos 1. X menos x inicial aqui, ó, é 0. Então, vai ficar y menos 3 igual 1 vezes menos x dá menos x. E 0 aqui você pode esquecer, ó, pode até tirar o 0, tá bom? Pode esquecer do 0. Tá menos x, passa para cá, fica mais x. Repete o y e repete o 3. Pronto, terminou. Isso aqui é a equação geral. Ela é igual a 0 sempre. Então, x mais y menos 3 igual a 0. Letra D. Deu certinho, né, gente? Beleza? Eu acho que foi bem tranquilo, né? A Universidade Federal aqui de Fortaleza. Universidade de Fortaleza. Beleza? Vamos para a próxima questão. Agora a questão 3. Universidade Federal do Espírito Santo aqui. Vamos ver. A equação que passa pelo ponto, já deu ponto, né? Que é o x inicial e o y inicial, com a inclinação de 60 graus. Então ele deu ângulo agora. Quando tiver ângulo, o M é igual tangente do ângulo. Tangente de 60 graus, né, gente? Então o M nosso, quanto vale o tangente de 60 graus? Claro que é raiz de 3, né? Isso aí vocês já sabem, nós já trabalhamos isso. Tem uma aula dessa de trigonometria aí. Beleza, então vamos pensar comigo. Ele está querendo uma equação geral aqui, ó. Então vamos escrever a equação geral nesse modelinho aqui, ó. Ioiô, michoxô. Ioiô, michoxô. Y menos. O Y inicial aqui, ó, ele vale menos 2. Tem menos aqui, tem menos lá. Menos vezes menos vai ficar, ó, mais 2. Cuidado, tá? O menos daqui vezes menos aqui. O M é raiz de 3, tá aqui, ó. Raiz de 3. X menos x inicial vale 3. Tá. Então vai ficar, ó, y mais 2 igual raiz de 3x. Só multiplicar, ó, faz a operação distributiva, né, gente, ó. Raiz de 3x menos raiz de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3.
3 raiz de 3. Tá, então beleza, vamos organizar isso daqui, tá? Esse daqui tá mais, vai passar para cá menos. Menos raiz de 3x. Repete o y, mais y. Eu vou repetir aqui o 2, né? Só repetir aqui o 2. Então, mais 2, do jeito que tá aqui, ó. Esse menos 3 raiz de 3 aqui vai passar para cá mais 3 raiz de 3 igual a zero. Como o termo x aqui, o termo a, não pode ficar negativo, vocês vão lá, ó, e multipliquem por menos 1. Tudo bem, gente? Então lembra, quando o termo a estiver negativo, só mudar o sinal dele. Multiplique por menos 1 aqui, ó. Tá menos, vai ficar mais raiz de 3x. Tá mais, vai ficar menos y. Tá mais 2, vai ficar menos 2. Tá mais 3 raiz de 3, vai ficar menos 3 raiz de 3, ó. Igual a zero. Resolvida a questão da Universidade Federal do Espírito Santo. E aí, só conferindo aqui, vocês vão ver que isso é a letra A, certinho. Exatamente igual. Beleza, né? Muito fácil. Acho que isso daqui vocês conseguem fazer de letra, né? Vamos para a próxima aqui, meu povo. Vamos lá. Essa questão, se vocês observarem aqui, ela já tem um gráfico aqui, né? É uma questão gráfica. Fala assim, a equação reduzida. Então agora ele está pedindo reduzida, né? A primeira que a gente vai fazer aqui reduzida. E aí ele tem um M aqui que é 60 graus. E tem um triângulo retângulo aqui também, ó. Eu acho que já dá pra gente pensar aqui no triângulo retângulo. Aqui nós temos aqui esse cateto, né? Que é o cateto oposto, ó. Se você pensar assim, dá pra fazer bem rápido, ó. O cateto oposto, que vale 3. E tá faltando aqui o cateto adjacente. Pra gente encontrar isso daqui. E quando tem gráfico, a gente faz na forma segmentária. Acho que dá pra gente fazer bem rápido isso aqui, tá? Ou dá pra fazer em várias formas, tá, gente? É o que eu pensei aqui agora. Mas vamos pensar comigo aqui. Eu quero achar esse valor daqui, gente, ó. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Quando tem os dois catetos, a gente sabe que nós sabemos que é tangente, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Isso daqui é tangente do ângulo. Tangente de 60 graus. O que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, cateto oposto, o tangente aqui eu já sei. Quanto vale tangente de 60? Vale raiz de 3, claro, nós sabemos disso. Quanto vale agora o cateto oposto? Cateto oposto é 3. E o cateto adjacente eu vou chamar de x. Eu ainda não sei esse valor aqui, tá? Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Fica raiz de 3, x, 1 vezes 3 é 3. Então x é igual 3 sobre raiz de 3. Claro que racionalizando isso daqui, nós vamos ter uma resposta melhor, né? Vamos racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, x é igual 3 raiz de 3 sobre raiz de 9, que vai dar 3. Pode cortar. Então, o valor de x é raiz de 3. Então, isso aqui vale, ó, raiz de 3. Tá. Aqui dá uma ajuda muito boa, porque eu lembro que a equação reduzida é igual, y é igual mx mais n. Y é igual, o m, nós sabemos que o m é o tangente do ângulo, ou o termo x aqui também, ó. Foi bom que a gente provou, deu raiz de 3, ou a tangente que é raiz de 3.
Poderia ter pegado a tangente, nem lembrei disso, né? O m é a tangente. Então aqui eu nem precisava fazer essa conta toda, mas foi bom que eu provei isso aqui, ó. Então raiz de 3x e o n é o valor que está aqui no y. Olha o n aqui, ó. Olha o n. Olha o m. Então aqui, ó, tem todos os valores, o m e o n. Então nós já terminamos a conta, né? Só copiar aqui o 3, que é o valor do n. Então, gente, foi bem tranquila, né? Acho que foi muito fácil. Raiz de 3x mais 3. E aí nós já terminamos. Se você for olhar aqui, tá a resposta correta aqui, ó. Letra B. Pronto, vamos para a nossa última questão agora, né? Só para finalizar aqui, uma equação paramétrica, né? Observe aqui que tem a letra T. Ó. Aí vocês já estão vendo aqui, né? A letra T, quando tem x, y, ó, x, t, y. Então, a gente já sabe que é uma equação paramétrica. Mas isso aqui é fácil, não vai dar trabalho não, tá? Pensa comigo aqui, gente. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Eu vou deixar esse t isolado, isolo o t, beleza? Vou deixar aqui o x. Esse menos 1 eu vou passar para o outro lado, tá? Menos 1, passando para depois, ele fica mais 1. Então isso aqui tá resolvido para a gente substituir nessa outra conta aqui, ó. Pode até copiar y é igual a 3t mais 2. Y é igual a 3. Quanto vale t? T é x mais 1, ó. X mais 1. E repete, ó. Mais 2. Então, y é igual a 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1, 3. Mais 2. Então tá mais 3x, passa para cá, menos 3x. Repete o y. Tá mais 5 aqui, passa para cá, menos 5. Só mudar o membro aqui, né? Eu mudei o 3x e mudei o 5. Então muda o sinal. Multiplica por menos 1. Então vai ficar 3x positivo, menos y, mais 5, igual a 0, né? Mudei o sinal de tudo. Terminou a continha, essa é a resposta, pode marcar a letra A, certeza. Pois é, pessoal, acredito que deu para vocês entenderem aí, eu coloquei um exemplo de cada coisa e com certeza vocês conseguirem entender o modelo de cada um, tudo bem? Eu vou deixar um banco de questões para que vocês possam resolver. Então, um abração a todos. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe vocês. Estudem, pode estudar porque o futuro é de quem estuda.